E se eu te dissesse que a igreja, um lugar frequentemente associado à santidade e ao culto divino, pode estar infiltrado com práticas semelhantes à bruxaria? Isso pode ser desconcertante, mas há casos em que a igreja se torna um terreno fértil para bruxas e suas artes. Este fenômeno deixou tantos os novos convertidos quanto os fiéis de longa data questionando por que tais ocorrências acontecem. Muitas pessoas deixaram igrejas diferentes por causa de vários problemas. Não vou medir palavras. Situações como a que estamos prestes a ver hoje fizeram com que muitos se perguntassem o que há de errado com a igreja. Nas nossas comunidades cristãs acontecem coisas hoje em dia que não esperaríamos ver entre os seguidores de Jesus. Lembro com carinho de uma igreja em que os não crentes frequentavam a igreja e saíam profundamente tocados pela presença palpável do poder de Deus. Agora, você pode estar pensando que o poder de Deus deixou a igreja. De jeito nenhum. Jesus disse aos seus seguidores que ele construiria a sua igreja e nada, nem mesmo o poder do inferno poderia destruí-la. Esta garantia implica que, apesar dos desafios, a influência divina dentro da igreja permanece constante. Em um dos nossos vídeos anteriores, falamos sobre sinais de práticas semelhantes à bruxaria em sua vida. Porém, neste vídeo, compartilharei com você 5 sinais importantes de práticas parecidas com a bruxaria em sua igreja e como você pode superá-la e ter vitória sobre sua influência em sua vida. Eu realmente considero você abençoado por assistir a este vídeo. Antes de começarmos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a bruxaria. A Bíblia sempre foi clara sobre sua posição em relação a esse tipo de prática. Deus se opõe fortemente a qualquer forma de bruxaria. Ele não apoia e nunca apoiará bruxas ou suas atividades de forma alguma. Você pode ver isso nas instruções que Deus deu aos israelitas sobre a prática de bruxaria em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 13. Deus disse: "Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus." Na verdade, Êxodo capítulo 22, versículo 18, não deixa espaço para ambiguidades. Agora, munidos deste fundamento bíblico, vamos explorar os sinais que podem indicar a presença de práticas similares à bruxaria na sua igreja local. O primeiro sinal: fofoca e traição. Esta é uma das formas mais sorrateiras dessa prática na igreja. Esta forma sutil de práticas parecidas com a bruxaria muitas vezes se infiltra dentro da igreja, escondendo sua presença como uma raposa astuta durante a noite. Muitas vezes é difícil detectar porque parece algo inofensivo. Quando você visita uma igreja local e percebe fofocas e traições entre os membros, você deve pensar 2 vezes antes de se comprometer totalmente com aquela igreja. O corpo de Cristo é mais do que apenas um grupo social. É uma família espiritual onde as necessidades dos membros são atendidas e seus interesses protegidos. Em uma igreja saudável, o amor de Cristo deve unir os seus membros como uma força transcendendo diferenças de status, educação, idade e etnia. No entanto, quando há fofoca e traição entre os membros, o diabo e sua corja se alegram, semeando divisão dentro do grupo. Surpreendentemente, algumas igrejas hoje enfrentam divisões geradas por fofocas, chegando ao ponto de membros traírem uns aos outros. Veja bem, a fofoca e a traição não têm lugar entre os crentes. Em vez disso, deveríamos demonstrar amor perfeito uns pelos outros. É por isso que Jesus nos disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros."
Jesus enfatizou o mandamento do amor, declarando que o mundo nos reconhecerá como seus discípulos pelo amor que demonstramos uns aos outros. O segundo sinal: liderança dominadora. O que exatamente significa liderança dominadora no contexto da igreja e da manipulação das pessoas? Bem, é qualquer forma de liderança que adora mexer os cordões com o objetivo de manipular e controlar todos os aspectos da sua vida. Este estilo de liderança prospera ao incutir medo em sua mente e elevar a autoridade humana acima do Espírito Santo. Algumas igrejas empregam táticas manipulativas para exercer controle sobre os seus membros. Elas podem até ameaçar você com maldições ou alegar que deixar a igreja te levará para o inferno. Elas podem impedir você de visitar outras igrejas que acreditam na Bíblia. Em casos extremos, elas procuram fazer de você um escravo virtual de seus dogmas, parecendo mais uma seita do que uma verdadeira igreja. O espírito por trás de tal manipulação está longe de ser o Espírito Santo. Nestas igrejas, os líderes ou pastores muitas vezes mostram pouca preocupação em promover o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eles estão menos interessados em te orientar a ouvir e a ceder à voz do Espírito Santo. Se você se encontrar em uma igreja assim, isso é um claro sinal de práticas semelhantes à bruxaria. Como cristãos, somos chamados a uma vida de liberdade, usando essa liberdade para servir uns aos outros com amor, e não para ceder a desejos egoístas. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, Deus instruiu os sacerdotes a abençoarem o povo e não amaldiçoá-lo. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Qualquer lugar onde as pessoas sejam sujeitas a maldições ou manipuladas para obedecer às leis de uma igreja local acima da palavra e do Espírito de Deus é um sinal flagrante de ações que podem ser comparadas à bruxaria. O terceiro sinal: idolatria e adoração de imagens. Um indicador significativo para detectar a prática da bruxaria em uma igreja é a presença de idolatria e a adoração de imagens ou objetos. Imagine este cenário. Se você se encontrar em uma igreja onde lhe entregam itens para guardar em sua casa ou no seu carro para suposta proteção, talvez seja a hora de questionar a autenticidade espiritual desta igreja. Uma congregação espiritual genuína incentiva você a aprofundar sua compreensão de Deus. Nessas igrejas, eles elevam as coisas acima de Jesus. Meu amigo e minha amiga, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em uma igreja, isso é essencialmente uma idolatria disfarçada. Infelizmente, muitas igrejas em todo o mundo migraram para este território, trocando Jesus por rituais, tradições e uma série de imagens. Algumas até vão um passo além, distribuindo imagens de santos, de pastores, anéis, água benta e diversas bugigangas religiosas, fazendo com que essas coisas substituam a genuína comunhão com Deus. Há casos em que as pessoas são ensinadas a orar em nome de santos e não em nome de Jesus. Estas práticas contradizem totalmente os ensinamentos do cristianismo bíblico. Qualquer coisa que sequestre a nossa conexão com Jesus é de fato um adversário. Isso é precisamente o que esta bruxaria pretende alcançar dentro da igreja, substituindo astutamente a centralidade de Jesus por meros símbolos e objetos. O quarto sinal: falsos profetas. A presença de falsos profetas é outro sinal que confirma a atitude muito parecida com a bruxaria em uma igreja. Mas quem exatamente é o falso profeta? Um falso profeta é alguém que afirma falar em nome de Jesus quando Deus não o enviou ou o aprovou. Ele pode dizer que tem uma mensagem de Deus para você, mas na realidade, Deus não falou nada sobre você. Ele apenas inventou mentiras para te manter sob o seu controle. O que é intrigante sobre esses falsos profetas é que eles muitas vezes são incrivelmente carismáticos e persuasivos, tornando difícil ver através do seu engano sem discernimento espiritual. Mas apesar do seu carisma, é fácil reconhecer um falso profeta seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus enfatizou que você pode conhecê-los pelos seus frutos.
Em igrejas como essas, você pode ser solicitado a dar dinheiro para receber oração e jejum. Se um suposto profeta disser para fazer sacrifícios de animais, usar amuletos ou oferecer itens, é melhor fugir o mais rápido possível. Lembre-se, a Bíblia ensina que não há outro nome debaixo do céu pelo qual você possa ser salvo, exceto através do nome de Jesus. Então, só porque uma pessoa fala com eloquência não significa que ela seja de Deus. O verdadeiro teste não está na sua eloquência, mas no espírito por trás das suas palavras. João capítulo 4, versículos de 1 a 3 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante, sinal de práticas semelhantes à bruxaria em sua igreja. O quinto sinal: supressão dos dons espirituais. É crucial reconhecer os sinais de supressão ou ignorância dos dons espirituais dentro de uma congregação, pois isso pode indicar algo extremamente negativo. Às vezes, alguém em uma igreja pode ter um dom espiritual especial, mas em vez de nutri-lo e usá-lo para o benefício da igreja, os líderes podem começar a se opor a ele. Isso pode ser porque ele sente inveja, temendo que os dons de outras pessoas ofusquem os seus. Infelizmente, esse comportamento é um tipo de ação que pode ser equiparada à bruxaria, pois o diabo não gosta daqueles que demonstram dons espirituais. Considere este cenário. Se alguém possui o dom da cura, o diabo pode manipular os outros para silenciá-los ou até mesmo afastá-los da igreja. Ele pode empregar ensinamentos enraizados na inveja, minimizando o poder de Deus para curar. É como guerra sutil contra a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, é crucial não negligenciar os dons que Deus nos concedeu. Devemos continuar a usá-los para a sua glória, nos alinhando com a sabedoria compartilhada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que enfatiza: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Nossos dons se destinam a contribuir para o maior bem-estar da igreja e a glorificar a Deus, não para serem suprimidos ou minados pela inveja e rivalidade. Agora, se você se encontra em uma igreja influenciada por práticas bastante parecidas com a bruxaria, você pode se perguntar se deve ir para outra igreja ou parar de frequentar igrejas completamente. Mas aqui estão algumas maneiras de lidar com essa situação. Primeiro, se você notar essas atividades em sua igreja, leve isso a Deus em oração para entender a vontade dele para você. Além disso, confie em outros cristãos mais experientes que não estão debaixo dessa influência. Às vezes, Deus pode te levar a outra igreja que crê na Bíblia, enquanto outras vezes Ele pode querer que você fique na sua igreja atual e ajude a promover uma renovação espiritual. É por isso que a oração, a busca da orientação de Deus e o uso da sabedoria são cruciais. Por exemplo, se houver sinais claros de idolatria e falsidade, Deus pode te levar a partir rapidamente para o seu próprio bem-estar. Contudo, se as questões forem menos óbvias, como traição e fofoca, Deus pode querer que você fique e seja um agente de mudança positiva ali. Em qualquer decisão, Deus não levará você a se isolar completamente dos outros cristãos e jamais te dirá para não frequentar nenhuma igreja. É importante lembrar que a bruxaria pode se manifestar dentro da igreja e devemos estar atentos a estes sinais em nossa congregação local. Devemos tomar as medidas necessárias para superar a influência dessa prática e ajudar outras pessoas que possam ser afetadas por ela. Caro cristão, a igreja deve ser um lugar de amor e verdade, e para seguir isso, devemos expor e abordar qualquer feitiçaria que possa impedir a verdadeira presença de Deus entre o seu povo durante a adoração. Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé.
Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador. Por que isso deveria preocupar você? Você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por esse espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar: como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão. Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado. É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas, e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante, precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé.
É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta, onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir. Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos. Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor. Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos. Eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado. Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação.
É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara a liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto, permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas. Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este versículo é um lembrete claro de que nossas vidas fazem parte de uma batalha maior e invisível. Não se trata apenas do que vemos e tocamos, mas do que não vemos, o reino espiritual onde forças além da nossa compreensão estão em jogo. Meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre algo real, algo poderoso e profundamente relevante para a nossa vida espiritual. Você já teve um sonho que persistiu assombrando o seu sono? Os sonhos podem ser janelas, revelando as batalhas invisíveis das quais fazemos parte.
Eles podem sinalizar quando algo está errado no reino espiritual, apontando particularmente para atividades de bruxaria que influenciam sutilmente nossas vidas. Vamos mergulhar nisso com o coração aberto e o espírito vigilante. Comer em seus sonhos ou mordidas de cachorro. Você já acordou se sentindo desconfortável depois de sonhar em se deliciar com iguarias desconhecidas? Ou se assusta com um sonho em que um cachorro, que era para ser o melhor amigo do homem, se volta contra você com uma mordida? Estes não são apenas fragmentos aleatórios de sonhos, eles são indicadores espirituais. Comer em sonhos não é apenas uma atividade noturna, é uma atividade espiritual. Estas refeições aparentemente inocentes são misturas espirituais preparadas nos caldeirões das trevas, destinadas a tecer alianças invisíveis com forças malignas. É como assinar um contrato sem saber durante o sono, vinculando você aos caprichos das trevas. E quanto à mordida de cachorros? Nos sonhos, os cães nem sempre são os companheiros leais que conhecemos. Em vez disso, podem ser disfarces para espíritos malignos, lançando ataques secretos. Uma mordida em seu sonho pode significar uma traição ou uma doença espiritual iminente, muitas vezes vinda de fontes mais próximas do que você pensa. Lembre-se, o próprio Jesus advertiu em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria família. É um alerta para estarmos espiritualmente vigilantes, mesmo em territórios familiares. Em ambos os casos, estes sonhos são um apelo à ação. É um sinal para nos blindarmos espiritualmente, para nos engajarmos no jejum e na oração. Estas práticas não são apenas rituais religiosos. Elas são suas ferramentas de guerra espiritual para quebrar esses laços invisíveis e limpar seu espírito. Quando você se levantar pela manhã após esses sonhos, deixe que sua primeira refeição seja de fortaleza espiritual. Oração, jejum e a palavra de Deus. Assim como Davi enfrentou Golias, não com força física, mas com fé e uma funda, enfrente seus desafios espirituais com as armas que Deus nos forneceu. Lembre-se de que esses sonhos não são para nos assustar, mas para nos preparar. Eles nos lembram que nossas vidas são campos de batalha onde forças invisíveis competem por influência. Mas tenha coragem, pois Efésios capítulo 6, versículo 12 não termina com um aviso. Ele é um chamado aos braços espirituais. Somos lembrados de que a nossa verdadeira luta não é contra o que podemos ver, mas contra estas forças espirituais. Portanto, permaneçamos firmes, blindados de fé e vigilantes em oração, pois em Cristo temos vitória sobre todas as armadilhas ocultas do inimigo. Noite após noite, você se encontra caminhando por um reino sombrio onde os rostos dos que partiram, daqueles que você antes amava, aparecem para você. Mas aqui está o problema. Estes não são os espíritos amorosos dos seus ancestrais. São, em vez disso, disfarces astutos empregados por espíritos familiares. Estas entidades enganadoras não estão aqui para confortar, mas para enredar, perpetuando maldições geracionais que se agarraram à sua família como uma sombra persistente. Esses sonhos onde o falecido parece vir do além não são meras invenções da sua imaginação. São campos de batalha espirituais. Esses espíritos familiares, disfarçados de seus entes queridos que partiram, estão lá para formar convênios secretos, conduzindo você, sem saber, por caminhos que refletem as lutas e os fracassos daqueles que partiram antes de você. A Bíblia, nossa luz orientadora, afirma claramente que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. As lembranças de nossos entes queridos podem permanecer gravadas em nossos corações, mas o Senhor nos adverte contra buscar conselho ou comunicação com os mortos. Então, quando a noite trouxer imagens de quem já faleceu, lembre-se, isso é uma artimanha astuta do inimigo, um lobo em pele de cordeiro. Mas não é apenas a aparência do falecido que tem significado em nossas paisagens oníricas. Você já se viu em um sonho, cercado, sendo agredido, espancado, talvez por rostos desconhecidos ou invisíveis? Este não é apenas um pesadelo aleatório. É um sinal flagrante, um SOS espiritual. Seu espírito,
A própria essência do seu ser está sitiado. Forças invisíveis, emissários das trevas, estão lançando ataques secretos. É uma emboscada espiritual, um aviso de traição ou animosidade oculta, uma revelação de que nem tudo é como parece no mundo desperto. Nestes momentos de revelação, o que fazemos? Rendemo-nos ao medo, ao desespero? Absolutamente não. É aqui que entra em jogo a nossa fé, a nossa crença em um poder maior que qualquer escuridão. É um chamado às armas, um lembrete para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra esses ataques espirituais. A oração se torna a nossa fortaleza e o nosso baluarte nesses tempos turbulentos. Quando os sonhos sugerem a sombra iminente do espírito da morte ou a traição de forças invisíveis, isso é um chamado para buscar a intervenção divina. É nestes tempos de provação que devemos procurar com fervor a face de Deus, pedindo libertação, proteção, quebra das correntes que as gerações passadas forjaram involuntariamente. Lembre-se, caro ouvinte, no reino dos sonhos nem tudo é o que parece. Você já se viu em um sonho em que estava trancado em uma prisão ou jaula? Pode parecer que você está gritando por socorro, mas nenhum som escapa. Isto não é apenas um pesadelo, é um sinal, uma bandeira vermelha balançando no vento espiritual. Simboliza que existem correntes invisíveis que prendem você, te impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Pense nisso. Você tem as habilidades, o coração, a motivação, mas algo inexplicável continua puxando você para trás. É como se uma mão invisível estivesse pressionando, impedindo você de voar alto. Esses sonhos são alertas. Eles são a maneira de Deus mostrar que existem fortalezas espirituais em sua vida, barreiras que você precisa romper com oração fervorosa e fé. E depois, há aqueles outros sonhos, aqueles que fazem você acordar se sentindo sujo e confuso. Estou falando de sonhos de natureza sexual. Bem, eu sei que este é um assunto delicado, mas é crucial que falemos sobre isso. Esses sonhos não são apenas fruto da sua imaginação ou disparos aleatórios de um cérebro adormecido. Não. Estes são encontros espirituais de tipo sombrio. Os rostos que você vê, as situações em que se encontra, não são apenas sonhos, são ataques espirituais. Esses encontros são estratégias do inimigo. É a maneira dele de plantar sementes de luxúria e perversão e de prender você com correntes de pecado e vergonha. Pode ser difícil de acreditar, mas estes sonhos são resultado de uma guerra espiritual. As forças demoníacas usam essas visões como uma forma de forjar alianças malignas e acordos que mantêm contra você. Essas alianças têm consequências reais em sua vida desperta. Elas podem se manifestar como dificuldades em seus relacionamentos, obstáculos no caminho para o casamento, até mesmo barreiras em sua prosperidade financeira. É como caminhar pela vida com uma pesada corrente de arrasto atrás de você, invisível, mas sempre presente. Mas aqui está a esperança, a luz na escuridão. Estas correntes podem ser quebradas. Você tem um aliado poderoso nesta guerra espiritual: Deus. Quando esses sonhos vierem, não os descarte com meras invenções da sua imaginação. Reconheça-os pelo que são, alarmes chamando você para a ação espiritual. Volte-se para a oração, busque a face de Deus, peça sua libertação. Ele está esperando para te libertar, quebrar essas correntes e tirar você dessa prisão espiritual. Lembre-se, nesta jornada da vida você não está sozinho. Deus está com você. Seus anjos estão lutando e a força dele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então vamos ficar juntos, orar juntos e quebrar essas fortalezas espirituais. Você já se encontrou em um sonho em meio a uma cena funerária sombria ou vendo objetos do cotidiano, como suas chaves ou carteira, enterrados em um lugar misterioso? Estas não são apenas imagens aleatórias, podem ser bandeiras vermelhas espirituais sinalizando algo muito mais sério. Vamos parar um momento para entender isso. Imagine que você está em um enterro, um lugar onde enfrentamos a realidade da mortalidade.
Agora imagine em seu sonho ratos e baratas correndo por aí. Estas não são apenas pragas no reino espiritual. Elas simbolizam forças que trabalham contra você, o espírito de destruição e maldade doméstica. É como ter um inimigo invisível trabalhando silenciosamente para desfazer o trabalho da sua vida, visando a sua prosperidade, a sua carreira e o seu bem-estar. Mas há mais. Já sonhou em perder o cabelo ou vê-lo sendo cortado? Em muitas culturas, o cabelo representa força e glória. Perdê-lo em um sonho pode ser perturbador, mas é mais do que isso. É um alerta espiritual, um aviso de que a sua glória pessoal, o seu potencial dado por Deus, está sob ataque. Agora você pode perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus disse: segue-me, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Este é um poderoso lembrete de que, mesmo enquanto estamos fisicamente vivos, podemos estar espiritualmente adormecidos ou mortos. Esses sonhos são chamados para despertar, nos incitando a nos livrarmos da letargia espiritual e a vestirmos nossa armadura espiritual. Veja, o inimigo, o diabo, não joga limpo. Ele é astuto e implacável. Mas aqui está a verdade. Ele também está derrotado. Sim, esses sonhos podem parecer uma trama saída de um filme de terror, mas lembre-se, somos os protagonistas desta história, armados com a fé e o poder da oração. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Portanto, embora esses sonhos possam ser alarmantes, não se destinam a nos assustar, mas a nos incitar a agir. A chave aqui é não ignorar esses sinais. Se não forem abordados, estes ataques espirituais podem se manifestar nas nossas vidas despertas, afetando o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa paz. Mas há esperança, uma luz brilhante nesta escuridão, o poder da oração e a autoridade que temos em Jesus Cristo. Então, o que fazemos quando nos deparamos com esses sonhos? Permanecemos firmes, oramos, declaramos vitória sobre todos os planos do inimigo. Lembre-se, nossas batalhas não são contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. E nesta batalha não estamos indefesos, somos capacitados pelo Espírito Santo. Sonhos com enterros, pragas ou perda de cabelo podem ser perturbadores, mas não são o fim da história. São chamados aos braços espirituais. Que estes sonhos não sejam uma fonte de medo, mas um catalisador para a fé. Que eles nos lembrem de permanecermos vigilantes, de orar sem cessar e de nos apegarmos às promessas de Deus, pois nele temos vitória, esperança e uma paz que excede todo entendimento. Você já se viu em um sonho com o coração batendo forte enquanto fugia de um terror invisível ou de um bicho feroz? Ou talvez você tenha acordado com a imagem perturbadora de sangue ou um alarme no meio da noite? Estes não são apenas produtos da sua imaginação. Podem ser sinais, ou alertas espirituais, se preferir. Em primeiro lugar, considere a profunda verdade bíblica de que a vida está inerentemente ligada ao sangue. Quando você vê sangue em seus sonhos, isso é mais do que um mero pesadelo. Poderia ser um sinal divino, um sinal de alerta, de avisando sobre uma batalha invisível travada contra o seu espírito. Pense nisso. Uma mulher grávida sonhando em perder sangue, isso não é apenas um medo aleatório, é um SOS espiritual. Um apelo às armas, à oração e à vigilância. Mas aqui está a diferença. Esses sonhos, por mais alarmantes que sejam, não pretendem nos paralisar de medo. Oh, não! Na verdade, são a maneira de Deus nos transmitir os planos de batalha do inimigo. É como receber um mapa secreto para navegar e frustrar os esquemas do adversário. Então, quando você acordar desse sonho, não deixe o medo dominar você. Em vez disso, deixe que isso te coloque de joelhos em uma fervorosa oração. Agora, vamos falar sobre esses sonhos de perseguição. Você já se viu correndo em seu sonho, perseguido por algo assustador? É como se você estivesse em um filme de suspense, mas você é o ator principal e o que está em jogo é sua alma.
Este não é apenas um pesadelo comum. É um sinal revelador de guerra espiritual, um claro indicador de bruxaria agindo contra você. Esses sonhos são diferentes. Eles não são aleatórios. São ataques direcionados e exigem uma resposta espiritual estratégica. Mas aqui está a chave. Não se trata apenas do que acontece no sonho, é também sobre como você se sente ao acordar. Você carrega esse medo para o seu dia, sentindo uma sombra espreitando atrás de você? Esse é um sinal significativo, meu amigo. É como se o sonho saltasse do seu sono para a sua realidade. É aí que você sabe que é mais do que apenas um sonho. É um alerta espiritual. Então, o que você faz quando se depara com essas visões noturnas angustiantes? Você recorre à fonte suprema de poder e proteção, o Deus Todo-Poderoso. Veja, esses sonhos não são apenas avisos, são também convites. Convites para nos envolvermos em orações mais profundas e fervorosas, para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Não vamos fugir dessas batalhas espirituais. Em vez disso, vamos enfrentá-las com a coragem e a força que advém da fé. Lembre-se, em Cristo não somos vítimas da noite, somos vencedores na luz. Estes sonhos, por mais sinistros que possam parecer, são oportunidades para nos envolver na guerra espiritual, para nos aproximarmos de Deus e para experimentarmos o seu poder libertador nas nossas vidas. Então, meus queridos amigos, vamos abraçar esta jornada com esperança e convicção. Vejamos esses sonhos não como fontes de medo, mas como apelos à ação espiritual. Juntos, vamos orar, permanecer firmes e testemunhar a poderosa mão de Deus se movendo em nossas vidas, transformando nossos pesadelos em testemunhos de sua graça e poder. Lembre-se, em Cristo, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Seja abençoado, fique vigilante e mantenha a fé. E se você gostou desta mensagem, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Moisés é uma figura-chave no Antigo Testamento, escolhido por Deus para conduzir os israelitas da escravidão no Egito à liberdade na Terra Prometida. Ele também é conhecido como o mediador da Antiga Aliança e é frequentemente referido como o promulgador da lei. Moisés desempenhou um papel crucial na formação dos livros fundamentais da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Sua liderança e importância no plano de Deus para a redenção fazem dele uma figura importante na história bíblica. E por isso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o que aconteceu quando Moisés faleceu. Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés depois que ele morreu? O que causou isso e o que podemos aprender com essa história como crentes? Vamos mergulhar e descobrir juntos. Judas capítulo 1, versículo 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. A Bíblia sugere que Satanás queria tanto o corpo de Moisés que até lutou contra o anjo de Deus, Miguel. Embora Judas não estivesse falando especificamente sobre o corpo de Moisés, a revelação nas Escrituras é algo que vale a pena examinar. Por que você acha que Satanás estava tão determinado a obter o corpo de Moisés? Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada mais de perto em Moisés. Quem era ele? Como chegou onde chegou? Como foi escolhido e o que o fez se destacar entre os israelitas? A história de Moisés começa em Êxodo capítulo 2. É interessante que o nome de Moisés seja mencionado mais de 800 vezes na Bíblia. A tradição judaica ainda afirma que ele foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e a própria Bíblia dá boas razões para esta crença. Esses primeiros 5 livros são frequentemente chamados de Livro da Lei de Moisés, e as leis dadas no Sinai foram transmitidas por meio de Moisés, tornando-o o representante da lei de Deus em toda a Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 5 diz:
Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as 2 donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Nesta época do nascimento de Moisés, Faraó, o rei do Egito, emitiu um decreto para matar todos os meninos hebreus recém-nascidos e poupar as meninas. Seu objetivo era diminuir as chances de uma revolta entre os israelitas. Mas a mãe de Moisés deu um passo ousado para salvar o filho, colocando-o num cesto no rio Nilo. Felizmente, a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu criar Moisés como se fosse seu filho no palácio, tornando-se príncipe do Egito. Mas à medida que Moisés crescia, ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo, os israelitas. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, ele interveio e acabou matando o egípcio. Mais tarde, ele tentou acabar com uma briga entre 2 hebreus, mas não saiu como planejado. Ele acabou fugindo para a terra de Midian quando descobriu que o faraó e todos os demais ficaram sabendo de seu crime. Em Midian, ele conheceu e se casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita. A vida de Moisés se desenrolou em 3 capítulos distintos de 40 anos. Primeiro, ele viveu como parte da família real do faraó no Egito. Então, ele passou os próximos 40 anos no exílio depois de ser forçado a fugir. Finalmente, ele retornou ao Egito e dedicou mais 40 anos para libertar a nação de Israel da escravidão. Essencialmente, Moisés foi um príncipe durante 40 anos, um pastor exilado durante 40 anos e depois líder de uma nação de escravos libertos por mais 40 anos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, nos diz: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Como Moisés conseguiu viver 120 anos e ainda ter força e vitalidade? Parece que Moisés foi fortalecido sobrenaturalmente e protegido dos efeitos do envelhecimento. Quando ele morreu, não foi por velhice, mas porque Deus havia cumprido seu plano para Moisés. Deus usou Moisés para tirar os israelitas da escravidão, registrar sua lei e guiar o povo até as fronteiras da terra prometida. Lemos em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Devido à desobediência de Moisés a Deus em Números capítulo 20, versículos de 1 a 12, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, quando os israelitas estavam prontos para entrar e reivindicar a terra, Moisés subiu o Monte Nebo e teve um vislumbre da terra de um ponto de vista panorâmico, e então Deus o levou. Pouco antes de nos aprofundarmos nas razões pelas quais Satanás lutou pelo corpo deste grande profeta, é importante notar que a Bíblia não nos fornece explicitamente essas razões. No entanto, podemos inferir certos fatos. Por exemplo, a Bíblia não menciona especificamente que fumar é pecado, mas entendemos a sua posição sobre qualquer coisa que faça mal à nossa saúde, e por isso podemos concluir que Deus é contra o fumo. Agora, vamos ver algumas possíveis razões. A primeira razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido para promover a idolatria. A princípio, isso pode não parecer grande coisa.
até que você perceba até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para homenagear aqueles que consideram heróis ou líderes religiosos. Deus enterrou Moisés possivelmente através do arcanjo Miguel, como mencionado em Judas capítulo 9. A inclinação natural da humanidade é glorificar e divinizar os seus grandes líderes e antepassados e transformar os seus cemitérios em santuários. Isso poderia explicar por que Deus não revelou o local de sepultamento de Moisés. Consideremos as diversas religiões que começaram porque as pessoas conhecem o local do sepultamento do fundador de um movimento. É possível que Deus tenha previsto que os filhos de Israel idolatrariam Moisés, considerando as coisas incríveis que Deus fez através dele. Veja o que a Bíblia diz sobre Moisés no Salmo 103, versículo 7. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, os seus defeitos ao povo de Israel. Moisés os conduziu do Egito à terra prometida. Transmitiu a voz de Deus com precisão e os guiou em cada passo. Esta poderia ser uma das razões pelas quais Satanás lutou para saber o seu local de sepultamento. Se Satanás lutasse por seu corpo e de alguma forma soubesse onde ele foi enterrado, poderíamos ter hoje um movimento muito poderoso na forma de uma religião. Esta poderia ter sido uma das maiores formas de adoração de ídolos na história da humanidade, dada a importância de Moisés. A segunda razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido por causa do pecado. Embora Deus tenha feito muitas coisas notáveis através de Moisés, Moisés ainda era um homem com deficiências. Isto é crucial porque a Bíblia nos diz que Satanás é o acusador. Lembre-se que Moisés desobedeceu a Deus em Números capítulo 20, versículos de 7 a 12. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aqui Moisés, no momento de orgulho e raiva, desobedeceu a Deus e pecou. Até os maiores líderes e santos pecam. O pecado deve ser vencido e subjugado, ou pode irromper e causar grandes danos. Visto que Satanás é o acusador, talvez ele tenha lutado pelo corpo de Moisés porque tinha bases legais para acusar Moisés diante da presença do Pai. Se Satanás veio acusar Jó e Josué, o sumo sacerdote, ele poderia vir através de Moisés por causa deste pecado de desobediência. Meus queridos amigos, o pecado é poderoso e as suas consequências podem ser devastadoras. Embora este grande líder tivesse realizado tanto através de Deus, ele ainda era dominado pela raiva e pelo orgulho. Devemos prestar atenção mesmo quando Deus começa a nos usar para fazer grandes coisas, para que pequenos pecados não venham atrás de nós e deem motivos para acusações a Satanás. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 25 diz: apanhem-nos as raposas, as raposinhas que arruinam as vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Como crentes, devemos nos proteger contra qualquer coisa que possa estragar a nossa vida em Cristo e a nossa comunhão com Ele, seja através de pecados de comissão ou de omissão. Podem ser considerados pecados pequenos, mas será que podemos realmente chamá-los de pequenos quando as suas consequências podem ser tão prejudiciais? Às vezes, essas raposas são compromissos escondidos no fundo de nossos corações. São as áreas da nossa vida onde não permitimos que a vitória de Cristo brilhe. Estas raposas impedem que o fruto do Espírito cresça dentro de nós. Por último, é interessante notar que, embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra prometida durante a sua vida, ele teve a oportunidade de entrar nela após a sua morte.
No Monte da Transfiguração, onde Jesus deu aos seus discípulos um vislumbre de sua plena glória, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, estavam presentes. Moisés está agora experimentando o verdadeiro descanso sabático em Cristo, um descanso que todos os cristãos um dia compartilharão. Além disso, Judas 9 fornece um exemplo poderoso de como os cristãos devem tratar Satanás e os demônios. O relato de Miguel recusando-se a pronunciar uma maldição sobre Satanás serve como uma lição para os crentes sobre como se envolver com as forças demoníacas. Em vez de abordá-los diretamente, os crentes devem procurar a intervenção e o poder do Senhor Jesus contra eles. Se um ser poderoso como Miguel cedeu ao Senhor ao lidar com Satanás, quem somos nós para tentar reprovar Satanás e seus demônios através de palavras depreciativas? Em vez disso, Miguel disse: "O Senhor te repreenda." Ele foi cuidadoso na sua linguagem ao falar com Satanás, deixando o julgamento e a condenação nas mãos de Deus, como nós também deveríamos fazer. A tentativa de Satanás de possuir o corpo de Moisés é uma demonstração clara de sua rebelião contínua contra Deus e sua ordem divina. Sempre que pode, Satanás procura opor-se a Deus. E não o faz sozinho. Ele procura pessoas que se juntem a ele em sua rebelião. Assim como ele enganou um terço dos anjos do céu, ele continua a enganar muitas pessoas na terra para que se rebelem contra Deus. Devemos ser cautelosos para não cair em seu engano e em seus planos para nos atrair à rebelião. A Bíblia nos diz para não endurecermos nossos corações quando ouvimos a voz de Deus. E eu encorajo você, querido crente em Cristo Jesus, que quando você ouvir a voz de Satanás, endureça seu coração contra seus caminhos enganosos. Permaneça firme contra ele, assim como a Bíblia nos encoraja, e repreenda-o em nome de Jesus. No coração de Jezreel, um momento histórico foi gravado. Um dia que ainda hoje ressoa como um eco arrepiante. Este não foi um dia qualquer. Foi o dia que marcou a queda de Jezabel, nome que ainda causa arrepios na espinha de quem conhece sua história. Imagine isso. Jezabel, não apenas uma rainha, mas um símbolo de corrupção e desafio contra Deus, que trouxe a adoração de Baal para o âmago de Israel. Baal, uma divindade cujo nome foi espalhado em Canaã e na Fenícia, se tornou um farol da fé enganosa sob a influência de Jezabel. Vamos fazer uma pausa e pensar por um momento. Por que isso é importante para nós agora? O que podemos nós, no nosso mundo moderno, tirar da antiga história de uma rainha que viveu há milhares de anos? A resposta não está nas páginas empoeiradas da história, mas na mensagem viva que ela carrega. A história de Jezabel é um lembrete claro de como é fácil se desviar do caminho da justiça e de como o fascínio das falsas crenças pode levar até os mais poderosos à sua queda. Consideremos a forma como a adoração de Baal se infiltrou em Israel e Judá, se transformando em várias formas, satisfazendo os desejos das pessoas e prometendo prosperidade e fertilidade. Não é isso um reflexo de nossos próprios tempos? Não seriam as tentações que nos cercam os falsos deuses aos quais nos curvamos inconscientemente, seja o poder, a riqueza ou o prazer, os Baals dos tempos modernos? Mas aqui está o ponto crucial de tudo: o fim de Jezabel. Não foi apenas uma morte física, foi um símbolo de uma verdade maior, uma verdade que grita para nós ainda hoje, que o caminho do desafio a Deus, o caminho da imoralidade e da idolatria, leva à destruição. Lembre-se das palavras de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, onde uma falsa profetisa é comparada a Jezabel por desencaminhar as pessoas. Esta não é apenas uma história, é um chamado para despertar. A vida de Jezabel, suas escolhas e seu fim trágico servem como um alerta vívido, quase visceral. É um chamado à introspecção, para olharmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos: será que estamos deixando que as Jezabéis do nosso mundo nos enganem? Estaremos nós também, de alguma forma, sucumbindo às atrações dos ídolos modernos? É urgente que percebamos isso, pois nessa compreensão reside a nossa salvação. Meu amigo e minha amiga, a história de Jezabel não é apenas uma história antiga. Ela é um espelho erguido para a nossa sociedade e para as nossas vidas. É um lembrete de que, embora os tempos possam mudar, as verdades fundamentais da retidão de seguir o caminho que Deus estabeleceu para nós permanecem inalteradas. Consideremos essa história não apenas como um relato histórico,
mas como um apelo pessoal para reexaminarmos a nossa fé, as nossas escolhas e a nossa lealdade. Um rei chamado Acabe queria uma simples vinha, um pedaço de terra que brilhava nos seus olhos. Mas não era qualquer terra. Ela pertencia a Nabote, um homem cujas raízes naquele solo eram tão profundas quanto as memórias de seus ancestrais. Agora entra a rainha Jezabel, um nome que se tornou sinônimo de traição e malevolência ao longo dos tempos. Imagine essa mulher não apenas como uma rainha, mas como uma tempestade de ambição e astúcia. Ela vê seu marido, o rei, de mau humor, com a cabeça nublada pelo descontentamento. Ele conta a ela sobre a vinha que não pode ter, e naquele momento a determinação de Jezabel endurece como ferro. Ela diz para Acabe com palavras cheias de segurança: "Deixe comigo, o desejo do seu coração será seu." E assim um plano sombrio como uma noite sem lua se desenrola. Jezabel, com um decreto e o selo de um rei, escreve uma sentença de morte para Nabote, mascarando isso como justiça. A vinha é tomada, a vida de Nabote é exterminada e neste ato, Jezabel lança sementes da sua própria destruição. Pois nas sombras, um julgamento tão inevitável quanto o nascer do sol à espera. Jeú, um general, uma força de retribuição divina, está no horizonte. Ele não é apenas um homem, ele é a personificação de uma tempestade justa enviada para erradicar a maldade que se apoderou. A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 17, versículos 5 e 6, de outra figura, um símbolo de corrupção e desafio contra Deus. Esta figura embriagada do poder e do sangue dos santos reflete a própria jornada de Jezabel. Ela, intoxicada pelo poder e cega pela sua própria ambição, não conseguiu ver o que estava escrito na parede. Meu amigo e minha amiga, essa história não é apenas um conto do passado. Ela é um espelho que reflete os nossos próprios tempos. Quantas vezes vimos o poder corrompido, a ambição cega e a justiça pervertida? Quantas vezes testemunhamos o sofrimento dos inocentes enquanto os corruptos desfrutam de um triunfo temporário? Mas lembre-se, a história não termina com o triunfo de Jezabel. Termina com a sua queda, um destino tão dramático, tão absoluto, que serve de aviso através dos tempos. O dia em que Jezabel caiu foi um dia de acerto de contas, um lembrete claro de que a justiça, embora às vezes lenta, nunca falha. Ao caminhar pela sua própria vida, testemunhando a ascensão e a queda das Jezabéis do mundo, lembre-se disso. As vinhas do seu coração, a sua integridade, a sua compaixão, valem mais do que os desejos passageiros de poder e ganância. Permaneça firme como Nabote e saiba que a verdade, como uma rocha firme, resiste além das tempestades fugazes da ambição. No coração de uma movimentada cidade antiga, Jezabel elaborou um plano tão sinistro que dá até arrepios. Ela usa o disfarce de uma cerimônia religiosa, um dia de jejum, não por piedade, mas como um manto para suas intenções sombrias. Não é sobre quebrar regras, mas quebrar a própria essência da justiça e da moralidade. Agora imagine Nabote, um homem comum, orgulhoso de sua vinha, sem saber da tempestade que se aproximava. O plano de Jezabel estava em ação. Ela falsificou cartas, preparou o cenário e plantou 2 mentirosos para acusar Nabote de blasfêmia. A injustiça é surpreendente, um homem inocente condenado sob uma fachada da legalidade. É uma cena que nos faz questionar. Quantas vezes presenciamos inverdades envoltas em vestes da verdade? A trama se desenrola e Nabote é apedrejado até a morte, e seu sangue encharca o solo de sua própria vinha. A notícia chega a Jezabel e com uma calma arrepiante ela diz ao marido Acabe para tomar posse da vinha. É um momento que captura a extensão da ganância e da manipulação humana. Mas essa história não trata apenas da maldade humana, é também sobre justiça divina. Entre Elias, um profeta de Deus, um farol da verdade em um mar de engano. Ele confronta Acabe bem na vinha que foi roubada com palavras que ecoam no tempo. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue. A profecia se desenrola, Acabe cai em batalha. A história então muda para Jeú, ungido por Eliseu, sucessor de Elias. A missão de Jeú é clara, derrubar a casa de Jezabel. Ele elimina o filho dela, Jorão, cumprindo parte da profecia divina. E então chega o dia em que Jezabel encontra o seu fim. Ela não se encolhe nem se esconde, ela enfrenta seu destino de frente, desafiadora até o fim. Posicionada junto a uma janela, ela desafia Jeú, zombando da própria noção do medo. Mas a sua bravata é em vão. Numa reviravolta de ironia divina, ela cai e os cães consomem seu corpo exatamente como Elias havia profetizado.
Essa história é mais do que apenas um relato histórico. É uma metáfora poderosa que fala hoje, nos exortando a examinar as nossas próprias vidas. Onde hoje vemos injustiça, manipulação ou ganância? Será que somos como Jezabel, usando o nosso poder e influência para ganhos egoístas? Ou somos defensores da verdade e da justiça? A morte de Jezabel não é apenas uma história de retribuição, é um chamado à introspecção. Ela nos lembra que as sementes do engano e da crueldade que semeamos conduzirão inevitavelmente à destruição. É um aviso severo de que a busca de ambições egoístas às custas dos outros leva à queda. E recapitulando a história novamente, houve um homem, um profeta, que recebeu uma ordem divina. Sua tarefa? Ungir um novo rei, um homem chamado Jeú. Imagine este profeta, jovem e determinado, com o coração batendo forte com o peso de sua missão. Ele encontra Jeú e com um simples frasco de azeite o unge como rei. Mas isso não é apenas uma cerimônia, é um decreto divino de mudança, uma mudança de poder ordenada pelo próprio Deus. Agora, Jeú foi incumbido de uma missão monumental: confrontar a maldade da rainha Jezabel e do seu marido o rei Acabe. Jezabel não era uma rainha qualquer. Ela era famosa por suas más ações, um nome que ainda hoje simboliza engano e traição. Suas ações tiveram consequências, não apenas para ela, mas para todo o reino. Veja, Jezabel desencaminhou muitos, promovendo a adoração de ídolos e perseguindo os profetas de Deus. Sua influência foi como uma nuvem negra sobre Israel, mas a justiça de Deus estava prestes a acontecer. Pulando para o dia do acerto de contas, Jeú, agora rei, confronta esta rainha do engano. Lá está Jezabel em seu palácio, talvez pensando que poderia encantar ou intimidar Jeú, como havia feito com tantos antes. Mas Jeú não se deixou influenciar, ele conhecia seu dever. No momento de intenso drama, Jeú ordena que ela seja atirada pela janela. É gráfico, é violento, mas lembre-se, não é sobre a queda de Jezabel, mas a queda do próprio mal. A Bíblia não foge das duras realidades da vida e nós também não deveríamos fugir. O fim de Jezabel foi profetizado e se cumpriu. Os cães consumiram seu corpo, uma imagem nítida e horrível, mas que fala por si. É um lembrete de que o mal, por mais poderoso que pareça, terá a sua queda. Mas não vamos perder a verdadeira lição aqui. É fácil nos concentrarmos no final dramático de Jezabel e perdemos a mensagem para nós. Essa história não é apenas sobre o passado, é sobre nosso presente e futuro. Todos os dias enfrentamos escolhas. Devemos seguir o caminho da justiça ou sucumbirmos às tentações deste mundo, às Jezabéis que nos cercam. A história de Jezabel nos ensina que nossas escolhas têm consequências. É um lembrete solene para permanecermos fiéis ao que é bom e certo. Então, ao refletir sobre essa história, se pergunte: quais são as Jezabéis em sua vida? Quais são as influências que precisamos confrontar e derrubar para permanecermos fiéis ao nosso caminho? Lembre-se, com a orientação de Deus, nenhum desafio é intransponível. Para encerrar, deixemos que essa história seja um farol de esperança e um aviso. Uma esperança de que a justiça acabará por triunfar e um aviso de que o mal, por mais poderoso que pareça ser, encontrará o seu fim. Vamos levar esta mensagem em nossos corações e viver nossas vidas com a coragem e a convicção de Jeú, guiados pela luz inabalável de Deus. Embora Acabe e Jezabel desfrutassem do poder terreno, sua história é um lembrete claro de que tal poder é passageiro e vazio. Eles tinham tudo pelos padrões do mundo: riqueza, autoridade e influência, mas estavam espiritualmente falidos. Isso nos leva a refletir: o que estamos buscando em nossas vidas? Será que estamos buscando prazer e poder passageiros, ou estamos construindo um legado de retidão e amor? Está claro que a influência de Jezabel foi profunda. Ela não foi apenas uma parceira passiva no reinado de Acabe, ela foi a força motriz por trás de muitas das suas piores decisões. Isso traz à luz o poder da influência em nossas vidas. A quem estamos permitindo moldar nossas decisões e nossos caminhos? Essas pessoas ou essas coisas estão nos conduzindo em direção à luz e à verdade ou por um caminho de trevas e engano? O fim de Jezabel é marcado por uma das mortes mais arrepiantes e gráficas da Bíblia. Esse final duro serve como um julgamento divino não apenas sobre seus atos, mas sobre o próprio espírito de rebelião e idolatria que ela incorporou. É um lembrete preocupante de que, embora Deus seja misericordioso e paciente, antes de mais nada, ele é justo. Nessa história, encontramos lições de vida críticas. As amizades que mantemos podem nos elevar ou nos derrubar. As nossas ações têm consequências de longo alcance. E o mais importante,
Afastar-se de Deus leva a um caminho de destruição, não apenas nessa vida, mas eternamente. Agora, meu amigo e minha amiga, enquanto refletimos sobre essas verdades, peço que você reflita sobre a sua vida. Quem são as Jezabéis que estão influenciando você? Você está firme em sua fé ou está sendo influenciado pelos ídolos do nosso tempo, seja poder, riqueza ou prazer? Vamos entrar nessa conversa. Compartilhe nos comentários abaixo como essa história ressoa em você. Quais são as vinhas que você cobiça? Quem são as influências em sua vida que te afastam do caminho de Deus? E não se esqueça, se essa mensagem tocou seu coração, curta e inscreva-se em nosso canal para mais mensagens e orientações em sua jornada espiritual. Vamos trilhar este caminho juntos, buscando a verdade e a luz, num mundo que muitas vezes parece cheio de Acabes e Jezabéis.